Existe uma fase do despertar espiritual que muitas tradições chamam de noite escura da alma. Já ouviu falar? É o momento em que a pessoa começa a se questionar profundamente a própria vida, né? Então, muitas vezes vão surgindo ali nesse processo, nesse período, várias sensações. Algumas dessas sensações é como se fosse um vazio interior, sabe? É como se fosse uma desconexão com aquilo que antes fazia muito sentido, só que agora já não faz mais. Perda de propósito. Às vezes estava tudo certo, você estava ali caminhando, seguindo em frente, mas acontece ali, né? Uma perda de propósito. Você fica meio ali sem saber o que fazer. É uma sensação de estar vivendo ali, no automático. E quando isso acontece, muitas pessoas elas começam a se questionar, elas começam a se perguntar: o que que está acontecendo comigo? É muito natural, tá? Mas muitas vezes isso não é o fim. Isso pode ser o início de um despertar da consciência. Bom dia, sementes estelares. Se você já acompanha a jornada estelar, talvez você já tenha percebido que estamos entrando em temas cada vez mais profundos sobre espiritualidade, consciência e autoconhecimento. E também existem pessoas que estão chegando agora. Então, se você que está chegando agora pela primeira vez, eu sou a Vanise Perli, terapeuta integrativa. E esse espaço é para isso, é para o despertar espiritual, que a gente fala sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade livre. Então, talvez esse primeiro episódio aqui, né? Esse episódio de hoje seja o primeiro aí que você esteja assistindo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante da jornada espiritual, que muitas pessoas estão atravessando, mas que poucas pessoas conseguem compreender, tá? Então vamos relembrar um pouquinho. Nos últimos episódios aqui da Jornada Estelar, nós começamos a falar sobre o despertar espiritual. Nós também falamos sobre religião e espiritualidade. Qual que é a diferença? Nós falamos bastante sobre isso. Nós também falamos sobre alguns sinais que vão aparecendo, que surgem quando a consciência ela começa a despertar. E nós também trouxemos um tema que muitas pessoas se identificam, que é a questão do não pertencimento. Então, assim, muitas pessoas elas vão relatando, né, que se sentem diferentes, que parece que elas não estão se encaixando. Muitas das pessoas até sentem ali uma sensação de que, nossa, é como se não fosse daqui, sabe? É como se fosse tipo de outro planeta, né? Porque não tá se encaixando, tá acontecendo ali um sentir, um sentimento de falta realmente de pertencimento. Parece que não, sabe, não se encaixa com esse mundo nosso aqui, tá? E também nós falamos bastante sobre sensibilidade emocional, né? Tem pessoas que sentem tudo, que existe ali um sentir com bastante intensidade, pessoas que são empatas, que captam a energia dos ambientes de outras pessoas. E muitas vezes essas pessoas elas ficam emocionalmente muito sobrecarregadas. E quando tudo isso começa a acontecer aqui, né, dentro da gente, é muito comum que em algum momento da jornada a pessoa vai atravessando tudo isso que a gente chama da noite escura da alma, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, um pouquinho de uma forma mais profunda, né? Então, de fato, né, o que que realmente é a noite escura da alma? A noite escura da alma, ela não é simplesmente uma tristeza, tá? Não é uma simples tristeza. É um momento muito profundo de uma jornada espiritual, em que a identidade antiga, né, quem você era lá atrás, ela vai começando a dissolver.
Então, aquilo que antes te definia, né, definia quem você era, começa a perder total sentido, tá? Então, assim, vamos começar a trazer aqui alguns exemplos para ficar um pouquinho mais claro, um pouquinho mais fácil a compreensão. Vamos colocar o seguinte: uma pessoa que ela estava muito bem resolvida na parte da carreira, então a carreira dela, que antes parecia tão importante, hoje já não preenche mais o coração dessa pessoa, tá? Vamos colocar aqui outros exemplos. Por exemplo, ó, de relacionamentos. Existem relacionamentos que tava ali tudo certo, mas de repente eles começam a parecer que eles estão desconectados de uma verdade. Então, antigamente, né, esse relacionamento ali estava tudo muito certo, parece que muito bem definido, vocês ali caminhando juntos, só que de uma hora para outra, de repente, uma dessas pessoas ela começa a despertar e o outro não tá nesse momento. E aí começa, sabe, a criar ali uma desconexão, né? É como se as pessoas estivessem caminhando ali juntas, lado a lado, mas de repente alguém aqui começou a despertar e a pessoa vai caminhando mais para frente e aí já não tá existindo mais uma conexão. É muito comum acontecer isso, tá? É, por exemplo, antes, agora falando de outros relacionamentos. Antigamente, conversas superficiais para você até fazer sentido. Só que hoje começa a te cansar. Você já não tem mais paciência de sentar na mesa de pessoas que a conversa ali é de futilidade. É uma conversa que vai te cansando, porque de repente essas pessoas estão ali numa rodinha falando de assuntos que trazem ali uma questão de fofoca, sabe? E aí você começa a falar, nossa, mas isso não combina mais comigo, não faz mais sentido para mim participar disso, né? Então, antes, esses ambientes para você, eles pareciam normais, só que agora começa a ficar pesado, tá? Então, vai surgindo aí uma sensação que é difícil de explicar, mas é como se fosse um vazio, é como se fosse um silêncio interior, é como se você estivesse entre dois mundos, sabe? Você tá ali, ó, entre dois mundos. E aí você já não pertence mais à vida antiga, mas ainda não sabe exatamente qual que é o seu novo caminho. Você tá ali já despertando, você já está entendendo que não tá combinando mais com você, mas você ainda não enxergou, você ainda não tem muita clareza do que está por vir. Qual que é esse novo caminho, tá? Então, eh, no começo aí desse processo, muitas pessoas elas tentam compreender tudo de uma forma racional, sabe? Tudo aqui com a mente. Então, elas querem explicar, elas querem entender, elas querem resolver tudo ali pensando. Mas nessa jornada em que isso já não está funcionando mais, porque o despertar, ele não acontece apenas ali com a, sabe, com a mente, esse despertar espiritual. Ele acontece aqui, ó, no sentir. Aqui é a nossa bússola, sabe? Aqui no nosso chakra cardíaco, aqui, ó, aqui é a bússola. Então, é muito natural nesse momento começar a surgir ali diálogos internos, aquelas conversas que você faz consigo mesma. Você vai trazendo perguntas profundas que vêm ali dentro da alma. E muitas vezes parece como se algo dentro de você estivesse tentando chamar a atenção, sabe? É como mais um exemplo, né, para ficar mais fácil para poder entender. É como se existisse realmente um alarme, sabe? Algo ali piscando dentro, sabe, da alma, como se fosse talvez algo vermelho, só simbólico, né? Chamando a sua atenção para que você olhe para o seu interior, sabe? Chamando para que você escute algo que durante muito tempo ali foi silenciado.
sabe? Então, quando acontece, né, todo esse processo, existem inclusive algumas pessoas que elas começam a perceber que estão atravessando uma fase ali da vida e elas vão percebendo, elas vão se dando conta de que elas pararam de sonhar. E isso aqui, tudo isso acontece de uma forma silenciosa. A pessoa ela continua vivendo, a gente até fala, né, sobrevivendo, continua ali trabalhando, cumprindo as suas responsabilidades. Mas quando alguém chega do nada e pergunta assim, ó, qual que é o seu sonho? Aí surge assim um silêncio, sabe? Quando alguém te faz uma pergunta dessa, assim, talvez você que está me ouvindo, né, assistindo, será que você saberia responder agora qual que é o seu sonho? Tem pessoas que têm ali facilidade porque já estão passando por essa fase, ó, faz tempo, já aconteceu ali diálogos internos, elas já estão se trabalhando, mas tem pessoas que elas estão ainda começando a descobrir, sabe? Então, assim, quando acontece essa pergunta, né, esse questionamento, muitas pessoas elas vão ficar em silêncio, tá? Por quê? Porque elas não vão saber da resposta, né? Então, em algum momento ali da vida, provavelmente os sonhos foram sendo deixados ali, sabe? Sendo deixados ali pelo caminho. É, Ou porque você precisou cuidar de todo mundo, ou porque você precisou ser forte demais, ou porque você teve que ficar ali resolvendo tudo, sustentar tudo isso, sabe? E aos poucos, a alma, né, ela vai ficando sem espaço para sonhar, entende? Então, quando a alma, né, ela fica ali muito tempo sem sonhar, porque o sonhar, ele é o combustível, ele faz a gente pulsar, sabe? Pulsar, tem vida, tem vitalidade, porque você sabe onde você quer chegar, você tá ali em busca, você faz planejamento, sabe? É como se você estivesse ali pulsando mesmo, vivendo, sabe? E aí, quando acontece isso, de você ficar muito tempo ali, sabe? Sem sonhar, a nossa vida ela começa a perder o sentido, ela começa a perder o sabor, ela já não tem mais tempero, sabe? De repente tudo tanto faz, sabe? Não tem, sabe, o tempero, não tem esse pulsar. E aí, por quê? Porque os sonhos, igual eu falei, é o combustível da nossa alma, né? Então, assim. Voltando sobre a noite escura da alma. Muitas vezes ela aparece exatamente nesse momento, quando a alma ela começa a perceber que a vida que está sendo vivida já não está alimentando aquilo que ela veio para experimentar. Porque todo mundo aqui tem um propósito, sabe? Tem algo para trazer aqui para o mundo, uma missão. Então, quando você não está ali, sabe, alinhada com esse propósito, é o momento ali em que você não está, sabe, alimentando aquilo que você veio para fazer, para experimentar. Então, algo dentro da pessoa, ela começa ali um despertar, como se a alma dissesse, sabe? Isso não é tudo. Existe, ó, muito, muito, muito mais, né? Então, assim, existe algo muito importante que precisamos lembrar nesse caminho espiritual, nessa jornada. Nós fomos ensinadas a viver no piloto automático, nós fomos condicionadas para isso, cuidando de todo mundo, resolvendo tudo, sustentando tudo, e muitas vezes nos anulando, tá? E aí, só que vai chegando ali a hora, um momento do despertar espiritual em que a alma vai pedindo alguma coisa diferente, porque ela pede cuidado, ela pede acolhimento, ela pede pausa. E aí existe algo muito importante que precisamos aprender, que nós também precisamos nos permitir em sermos cuidadas. Você já parou para pensar nisso? Será que você aí na sua vida corrida
no seu dia a dia. Você que está preocupada sempre com tudo ali, organizando, planejando, sustentando tudo, vai, resolve, faz aquilo, se doa demais. Mas e aí, na hora de você ser cuidada, sabe? Será que você se permite? Entende? Então, assim, você não precisa atravessar esse processo que a gente chama da noite escura da alma, de uma forma que você atravessa ali sozinha, tá? Você não precisa passar por isso de uma forma ali que você se sente totalmente sozinha. É um caminho onde você pode, ser acolhida, é um caminho onde você pode ser acompanhada, onde você pode, ser sustentada enquanto você vai atravessando todo esse período aí de transformação, tá? E ao longo da minha jornada espiritual, eu comecei a perceber que existem práticas que elas ajudam muito, sabe? Elas vão ajudando muito enquanto a gente vai atravessando essas fases profundas da alma. Então, assim, essas práticas não são práticas para ficar trabalhando, sabe, com o racional. Elas trabalham com o nível vibracional da consciência. Então, assim, algumas tradições, né, espirituais, algumas técnicas, algumas ferramentas, elas vão utilizando ali cristais, geometrias sagradas, códigos de luz. Algumas pessoas conhecem como códigos de luz, outras como códigos de frequência. O que eu trabalho é com códigos pleiadianos, tá? E vai ajudando muito a gente a reorganizar, tá? O campo energético. Então, você que tá aí, você pode aprender a organizar o seu próprio campo e você pode também organizar, o campo de outras pessoas, tá? Então, existem, códigos, por exemplo, pleiadianos, que é o que eu trabalho, que eles vão trabalhando ali em níveis muito sutis da consciência, tá? Então, esses códigos eles ajudam demais a trazer equilíbrio, a trazer a clareza que a gente tanto precisa, sabe? E o alinhamento energético, porque a gente fica muito ali oscilando energeticamente, né? Quando a gente passa por esse período da noite escura da alma, bate o medo, bate o desespero, bate solidão, sabe? Você tá bem, daqui a pouco você não fica, você fica assim, ó, oscilando. E quando a gente vai em busca desse equilíbrio, desse alinhamento energético, vai ficando mais fácil, porque quando você está alinhada, você começa a ter ali mais clareza, entende? Agora, quando você fica ali naquele barulho, sabe, naquele desalinhamento, aí fica mais difícil, fica mais denso, sabe, é um caminho mais complicadinho. Então, assim. Ao longo da minha jornada, eu comecei a integrar, sabe, essas ferramentas. E uma dessas práticas que me ajudou assim demais, por isso que eu sempre estou trazendo para vocês, que eu não canso de falar, porque o que é bom tem que ser compartilhado, tem que ser conhecido, que é a prática, né, da tameana, tá? Então, essa técnica, além de ser muito bonita, ela trabalha com esses cristais, com os códigos pleiadianos, essas frequências, né, sutis de cura. E elas ajudam demais quem está atravessando esse período de profundas transformações interior, né, da alma, tá? E é exatamente por isso também que existe aqui a Jornada Estelar, que é um espaço onde a gente reflete, né, juntos aqui sobre espiritualidade, consciência, autoconhecimento. É um espaço para quem está sentindo que está despertando, para quem sente que existe algo muito maior ali, né, acontecendo dentro da própria alma, para quem sente que a vida está pedindo por mais sentido. Então, é uma forma de você que está aí não se sentir sozinha. É uma forma de eu estar aqui
praticamente quase todos os dias aí da semana, trazendo para você experiências, trazendo para você uma forma de compartilhar coisas que vão te ajudar, né? Então aqui existe bastante troca. E hoje eu quero trazer para você que está aí uma reflexão. Eu quero que você se questione, eu quero que você se faça a seguinte pergunta, né? Não sei se é o seu caso, porque às vezes tem pessoas que não estão passando por isso, pessoas que estão ali sonhando muito, sabe, manifestando coisas, mas pode ser que você que está aí também se identifique, com essa situação. Então eu te pergunto, em que momento da sua vida você parou de sonhar? Será que você se lembra? De repente, ali você estava super bem, fazendo suas coisas, sonhando bastante, e aí você parou, simplesmente parou de sonhar. Será que você vai se lembrar? Então, eu estou te trazendo, essa pergunta, esse questionamento, para que, assim, você perceba, para que você. É um convite para que você esteja cada vez mais na presença, sabe, antenada, para que você olhe para o seu interior. Então, essa pergunta é para isso, é para que você se escute, para que você olhe, sabe, para o seu interno, é para que você ouça a sua alma. E para você que já está sonhando, né, eu vou te fazer uma pergunta talvez um pouquinho diferente. O que que a sua alma está pedindo hoje? O que que você poderia fazer por você e para você no dia de hoje, sabe? E pode ser coisas pequenininhas, né? Coisas não precisam ser coisas grandiosas. Mas eu quero que você reflita, tá? Eu quero que você se questione, eu quero que você olhe cada vez mais para o seu interior. E algumas pessoas, elas acabam passando aí uma vida inteira praticamente dormindo, outras estão anestesiadas, outras estão adormecidas, mas algumas já estão acordando, né? E esse acordar é quando a alma ela começa a despertar, tá? Então não existe mais como você voltar a viver no automático. Quando você está neste processo do despertar, que você está ali, sabe? Antenada, que você está na presença, em que você já está prestando atenção, onde você já está entendendo que o teu eu lá antigo já não faz mais parte da sua vida atual, que você está aos pouquinhos ali, sabe? É, já entendendo coisas que não combinam mais com você, você já está se questionando, você já está percebendo algumas mudanças. Então não existe mais, sabe aquela história de voltar para trás? Sabe? Foguete não dá ré, hein? Tá? Então olha só, se esse episódio ele fez sentido para você, se alguma parte do que foi falado aqui hoje tocou o seu coração, talvez a sua alma esteja justamente passando por este momento, né? Esse momento da noite escura da alma, esse momento de uma profunda transformação interna. E saiba de uma coisa, você que tá aí, você não está sozinha, você não está sozinho, tá? Existem centenas de pessoas passando por este momento. E eu quero te falar, né? Eu quero bater na tecla sempre que você não está neste processo, sabe? De uma forma ali que você está totalmente sozinho, sozinha, não está. Então, aqui na jornada estelar, a gente caminha juntos, tá? E nós vamos continuar explorando ali temas, sabe, da consciência, da espiritualidade, do autoconhecimento. E se você sente que esses conteúdos estão fazendo sentido para você, se você está gostando, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, e vai acompanhando os próximos episódios, né, da Jornada Estelar. E se você quiser compartilhar aqui nos comentários aqui abaixo, eu vou te deixar uma pergunta.
Você já viveu um momento em que a vida começou a te pedir por mais sentido? Você se recorda ali da sua trajetória, do seu dia a dia, alguma situação em que a vida ela começou aquele pisca-alerta, sabe? Aquele alerta piscando ali, vermelhinho. Teve alguma situação em que você fala, opa, ou eu preciso mudar de comportamento, ou eu tenho que, sabe, me ouvir mais, fazer coisas por mim? Teve já algum momento que você passou por isso? Eu vou adorar, tá? Ler ali a tua experiência. Então, se você quiser deixar aqui abaixo, compartilhar. E lembre-se sempre, a sua alma ela sempre sabe o caminho, tá? E a única coisa que às vezes ela precisa é de silêncio, entende? Para que você consiga ouvi-la, para que você consiga escutá-la. Então, às vezes é algo tão simples, a única coisa que a tua alma precisa é do silêncio, que é uma forma de ela conseguir se comunicar com você ali, sabe? Porque não tem como ali, naquele barulho, naquele caos, você se ouvir, entende? Então, é isso, tá? Então, nos vemos na próxima jornada estelar. Eu te vejo e, de novo, você não está sozinha e você não está sozinho. Até mais. Tchau, tchau. Coloca a mãozinha aqui.